Mesmo que a gente não goste de falar sobre o tema, a vida nos faz vivenciar vários lutos. Não só a perda de alguém querido, mas também uma separação, um diagnóstico difícil, a perda de um emprego. Vamos refletir sobre como isso nos impacta na nossa vida, como nós percebemos o luto e como ela nos atinge. Oi, eu sou Letícia Cardoso. E eu, Paula Mello, e você está acompanhando o podcast Pode Bem Mais, uma produção do Projeto Elos. Nós sempre abordamos temas intensos, mas de uma forma bem mais leve. Como o assunto de hoje é luto, as pessoas não gostam muito de falar e nem de pensar sobre o luto, né? Então, a própria palavra parece ter um peso muito maior, né? Parece que carrega algo ruim, né? Mas o luto faz parte da nossa vida e nós precisamos compreender um pouquinho mais sobre ele. Ele é algo muito estigmatizado na nossa sociedade, mas é inevitável na nossa vida. Então, para conversar conosco hoje, a gente trouxe duas pessoas que, dentro das suas áreas de trabalho, conhecem bem sobre essa realidade que todos nós passamos, né? O reverendo Paulo Duarte, com mais de 30 anos de sacerdócio dentro da Igreja Anglicana, e a psicóloga Karine, né, que trabalha especialista em luto também. Caroline. Ai, desculpe! Sempre tem que ter, né? Isso que eu que convidei, né? Peço perdão, Caroline. Tá. Por favor, Caroline, eu vou pedir para te apresentar, então, depois dessa minha gafe aí, mas faz parte. Tranquilo, Letícia. Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer, primeiramente, por esse espaço para a gente poder falar sobre um tema que é tão importante, uma área que eu gosto muito, apesar de super difícil, mas eu acho que é uma área que me gratifica muito. Bom, eu me chamo Caroline Farias, eu sou psicóloga, me formei pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, vai fazer quase 9 anos aí dessa formação. Desde sempre, na verdade, desde a minha vida acadêmica, foi poder atuar na área hospitalar, e foi aí que eu descobri que o luto era uma área que a gente precisava olhar mais, que a gente precisava estudar mais. Depois da minha formação, então, eu fui fazer minha primeira especialização, então, na área de luto, e aí, a partir daí, comecei, então, a atender clinicamente pacientes enlutados. Sou psicoterapeuta psicanalítica, sou membro associado do ESIP, que é uma instituição, então, aqui de Porto Alegre, que forma, então, psicoterapeutas, uma instituição bem conceituada aqui na nossa região. Sou membro associado, então, da instituição e sou coordenadora do núcleo de luto do ESIP. O que é esse núcleo, né? Então, é um núcleo em que diversos psicólogos, um grupo de psicólogos, estudam mais sobre a área e fazem atendimento à comunidade. Certo, doutora. Muito obrigada pela participação, né? Desculpe o erro de novo. Eu acho que o tema é tão pesado que eu acho que eu fiquei meio hoje já um pouco abalada, mexida, né? A gente vem mais mexido porque começa a refletir um monte de coisa, né? Para quem está nos escutando, tanto na descrição do podcast quanto do vídeo e nas legendas, tem todos os contatos dos nossos convidados ali de Instagram, e vocês podem entrar também para acompanhar os trabalhos deles, e saber. E agora eu vou pedir para o reverendo Paulo Duarte também se apresentar para os nossos ouvintes, por favor. Um fraternal abraço para todos os que estão nos assistindo, mas especialmente aqui para a doutora Caroline Farias, para a Paula, né, Paulinha, e também para a Letícia. Obrigado pelo convite de partilhar essa experiência que a gente tem nesse tempo. Eu costumo dizer que eu estou sacerdote da igreja por 30 anos já, com várias experiências em comunidades. Estou atualmente de pároco da Paróquia do Redentor, na Sede Baixa, em Porto Alegre, pároco interino na Paróquia do Cristo Redentor, em Araranguá, Santa Catarina, e pároco interino na Paróquia da Virgem Maria, em Caxias do Sul. Então, sou casado há 29 anos com Sandra Quevedo Costa, minha esposa, companheira, animadora na caminhada de fé. Ela é educadora também da educação especial, com especialização em autismo, trabalha na PAI em Sombrio, Santa Catarina, né? E nós temos a nossa filha, Laís Costa Duarte, que está fazendo engenharia de energia e trabalha na área de energia solar.
lá em Araranguá, em Santa Catarina. Então, esse é o meu entorno, a minha família e o meu trabalho. Obrigada, reverenda. Bom, a visão comum, né, que a gente tem do luto, né, é que acontece só quando nós perdemos, né, uma pessoa, mas como a Letícia falou ali no início, não é bem assim, né? Isso não é verdade, né? Tem outras situações que o luto se aplica, né, Caroline? Exatamente, Paula. Assim, o luto, na verdade, é um rompimento de um vínculo significativo. Então, tudo que a gente se vincula, que é muito importante para nós e a gente perde, é uma forma de luto. Né? E aí a gente tem diversas situações, né? Como a Letícia trouxe, né? Seja o fim de relacionamento, seja o desemprego, a aposentadoria, a perda de um animal de estimação, né? Seja por um diagnóstico de uma doença, porque é a perda da saúde, seja por um bem material importante. Bom, quanto tempo se leva, às vezes, para construir uma casa, um lar, e, bom, de repente pode se perder tudo numa enchente, né? Eu sempre, nessas situações, eu cito Brumadinho, né? Que foi uma grande catástrofe no nosso país. As pessoas perderam, além de seus entes queridos, perderam sua casa, sua rua, sua cidade, tudo que era conhecido. Né? E claro que é uma forma de luto, porque o nosso lar é nosso porto seguro, a nossa proteção, é aquilo que a gente conhece, que é conhecido. De repente, do dia para a noite, a gente perde tudo. Né? Então, tudo aquilo que a gente ama, aquilo que é importante e a gente perde, seja abruptamente ou não, é uma forma de luto. Né? E as pessoas ficam enlutadas, sim, o que às vezes é muito difícil de reconhecer. Né? Infelizmente, a sociedade ainda reconhece muito mais os lutos por morte do que esses outros. Né? E eu acho que como é importante a gente poder falar sobre isso, porque é dar espaço para as pessoas entenderem de que tu pode ficar enlutado quando perde um emprego, quando vai se aposentar, porque toda essa rotina foi modificada. As pessoas não validam isso, né? Desconsideram a dor do outro, o sentimento do outro nisso. Não. Exato, né? Então, tem alguns lutos que são mais difíceis das pessoas reconhecerem, né? E por isso que a gente tem que poder falar sobre eles mais abertamente, de que sim, as pessoas ficam enlutadas quando perde um animal de estimação, né? Hoje em dia, quantas pessoas, às vezes, não têm filhos e os animais de estimação, os cachorrinhos, os gatinhos, enfim, fazem parte da família. Sim. Né? E aí, quando se perde, sim, as pessoas ficam enlutadas, sofrem muito, é difícil. Né? Então, como é importante a gente poder olhar para esses outros lutos, essas outras perdas que a gente tem ao longo da vida, e que são muitas. Né? Verdade. Reverendo, já na sua área, o luto é mais visto realmente como a questão da perda, né, de uma pessoa, da morte. Tanto que o senhor foi também procurar especialização, né, na pastoral, fez um curso fora sobre isso, né? Sobre essas questões de luto. Como é que é a comunidade? Como é que foi esse curso? Como é que lhe ajudou isso? Eu começo, partindo do que a doutora falou, Caroline, eu digo que eu trabalho sempre a questão do luto no tripé, que é crises, perdas e tragédias. Né? E eu afirmaria para vocês que a gente nasce em luto. Né? Imagina uma criança que tem tudo dentro do útero, né? O calor necessário, o alimento necessário, aconchegante, você começa a se relacionar a partir da mãe com o mundo e tem que sair desse espaço. Né? Por que a criança nasce com as mãos fechadas? Todo mundo se alegra e chora emocionado, a criança chora de medo, buscando segurança. Primeiro luto do ser humano. Né? E então a gente, a partir daí, eu chamo, né, do útero materno, no qual Jesus também veio, no útero de uma mulher, no nosso Deus se manifesta à humanidade a partir do útero. Chegamos nesse útero terrestre e aí temos que nos adaptar nele. E com ajuda, sempre com ajuda das pessoas amadas, que amam e que nos ensinam a amar, que amar é uma decisão. Então, nós vamos aprendendo nessa experiência e necessitamos, e o ser humano é o que mais precisa desse cuidado. Então, acho que estamos sempre perdendo ao nascer e tendo outras possibilidades. Então, nossas fraquezas têm que se transformar em forças nessa relação, neste útero terrestre.
né? E também as nossas ameaças externas, né? Nós temos que transformar em oportunidades. E aí nós vamos amadurecendo e crescendo nesta caminhada com os nossos lutos, né? Que é constante. Mas eu parto da experiência daquilo que é a nossa área da vida, né? A vida não depende da gente. É graça e dom de Deus para nós, né? Está lá no Gênesis, né? Deus sopra no ser humano o seu espírito e nos dá a possibilidade de ter essa experiência, né? E nós vamos perdendo algumas coisas e vamos adquirindo outras, né? E nessa relação a gente tem que trabalhar nossas perdas, né? A criança tem que perder, e no perder algo, né? Ela cresce, né? E vai amadurecendo a sua personalidade, não só recebendo o sim da vida. E a nossa hermenêutica bíblica para trabalhar o luto e a morte é a vida. Porque a Bíblia, antes de ser livro, uma biblioteca, ela é vida. E fala sobre a vida e remete à vida. Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha o luto, né? Interessante, adorei essa ideia do parto, é algo que eu nunca tinha refletido. Freud traz que o primeiro luto do ser humano é o desmame, né? Depois que ele nasce, né? O desmame também, né? Aliás, por isso que a gente tem muitos lutos ao longo da vida, porque, exatamente, a partir daí a gente vai crescendo e vai perdendo muitas coisas. Coisas que a gente estava acostumado e que eram importantes, né? Então, sim, acho que bem colocado, reverendo. E, doutora, como é que funciona esse processo do luto, né? Porque a gente fala muito sobre luto e é algo muito particular, né? Mas existe um processo, né? Independente de com quem seja. E como é que esse processo, como é que se aplica nessas outras situações que não a morte? O processo de luto, tanto por morte ou por outras questões, ele é o mesmo, né? As pessoas, elas sentem determinados sentimentos, vivenciam situações, e é difícil da mesma forma, né? O processo de luto é um processo muito único, ele é individual. A gente sabe que ele é um processo longo e doloroso. Hoje em dia, né, as pessoas muito falam e têm uma ideia de que as pessoas têm que ficar bem logo, né? Infelizmente, o ser humano hoje não tolera muito o sofrimento do outro, né? Então, quantas vezes a gente escuta de pessoas assim, mas já fazem 6 meses, por que tu tá sofrendo? Já faz 1 ano, por que tu ainda tá sofrendo? O luto, ele não tem um tempo determinado, né? Muitas vezes as pessoas acham que é 1 ano que a pessoa pode ficar sofrendo ali, mas, na verdade, não tem um tempo específico, né? O que a gente traz é que o período de 1 ano é um período mais difícil. Por quê? Porque sempre vai ser a primeira experiência sem aquela pessoa. Vamos pensar em pessoas, mas a gente pode pensar em qualquer outra situação, né? Que a gente trouxe anteriormente. Mas pensando, é o primeiro aniversário, é o primeiro Natal, é o primeiro Ano Novo, é o primeiro Dia das Mães, primeiro Dia dos Pais, enfim, sem aquela pessoa. Se a gente fala de ausência. Por isso que a ideia do primeiro ano é um primeiro ano mais doloroso. Mas não significa que nos outros anos isso não vai ser sentido. Né? As pessoas vão continuar sentindo aquela ausência, mas de maneiras diferentes. Né? Por isso que o processo, ele é um processo muito devagar. Né? E um processo muito... o que eu digo, o que é o processo de luto normal? Né? É aquele que oscila. É aquele que um dia tu tá bem, outro dia tu tá mal, outro dia, uma semana tu fica bem, tu sorri, tu fica feliz, tu te diverte, mas tem dias que à noite, quando tu bota a cabeça no travesseiro, tu sofre, tu chora, é difícil. Esse é o processo de luto normal e que isso vai, por um certo período, acontecer, né? Talvez por anos, dependendo de como é a morte, como foi essa morte, de quem a gente está falando. A gente sabe que perdas de filhos, por exemplo, são muito mais dolorosas, dependendo como é a forma, se é um suicídio, se é um homicídio, muito mais difícil, né? Se é uma perda abrupta. Então, tem essas variações aí para a gente poder pensar. E, reverendo, assim, dentro das comunidades, dos atendimentos que o senhor faz, né?
vivencia ali no dia a dia, como é que o senhor percebe essa questão do luto? Como é que o senhor percebe esses momentos, como a Caroline falou? Dentro dessa lógica, a gente vive o luto de uma maneira que deve buscar sempre motivar a pessoa a transformar esse luto em ação de graças, em alegria, porque, na verdade, as pessoas não pertencem a gente, né? A gente tem experiências, nós temos a oportunidade de aprender a amar as pessoas e viver com as pessoas, conviver com seus dons, talentos, e aprendemos a amar e ser amados. E nessa perspectiva, a dor é natural, mas transformar essa dor em alegria. Como? É um processo, como falou a doutora, né, Caroline. Ou seja, tem que criar essa expectativa, fazer exercícios, né? E precisa de gente que vai intervir também, às vezes, né? Como a gente vai intervir num sofrimento de uma pessoa que participou de uma tragédia, ou seja, como falou a doutora, toda a vida para construir uma casa e a casa incendeia. Uma tragédia que gera crise que gerou perda, né? Então, alguém tem que intervir e ver a possibilidade, ver os caminhos, mostrar a luz para a pessoa se reconstruir, né? E aí vai aparecer a solidariedade, vai aparecer, né, as pessoas mas tem pessoas que vão fazer o papel dos amigos de Jó, né? Que vão tentar buscar a culpa na pessoa que está sofrendo ainda, né? E aí entra dois focos da teologia, que uma é aquela que tenta explicar por que a pessoa está sofrendo, e a outra que tenta dizer que isso é normal na vida humana. Só não sofre quem já morreu, quem participou dessa experiência, né? Que nós chamamos a Páscoa, né? A morte final para nós dessa experiência do útero terrestre é a morte, é uma passagem. Mas a vida ela continua, porque a eternidade, né? Nosso tempo do Cronos, né? Do cronômetro humano, é uma lógica, mas a lógica de Deus é a eternidade, né? Um ano, diz, né? Pode ser um século, né? Ou vice-versa, né? Na lógica do Kairos, do tempo de Deus. O senhor até falou dessa questão, né? De Jó ali, né? Das pessoas que desqualificam, né? E é um dos pontos que eu ia colocar agora. Essa questão das pessoas compararem as dores, né? Comparar o teu sofrimento com o outro. E como a gente estava tocando antes também, menosprezar. Como é que a gente lida dentro da igreja e dentro de um consultório com isso, né? Como é que faz? As comparações elas são naturais, na verdade, do ser humano acabar comparando, né? Eu vivenciei dessa forma, então o outro também tem que vivenciar desse jeito. A gente sabe, a gente entende que não é por maldade que as pessoas fazem isso, né? Muitas vezes, é como eu havia dito, as pessoas não toleram o sofrimento do outro. Então, ver alguém sofrendo muito por causa, seja por um luto ou por alguma outra questão, as pessoas querem, mas vamos, tem que reagir, tem que fazer alguma coisa. Para mim foi assim. E aí não conseguem respeitar muito esse tempo. Mas eu entendo que a gente precisa poder olhar com carinho e poder falar. A gente precisa abrir esses espaços para que as pessoas possam falar sobre suas dores. E o outro precisa tolerar que o outro está sofrendo. A morte ela é tão difícil porque fala da finitude. Porque fala da gente entender que todos nós vamos morrer. Que a gente não vai mais existir em algum momento. A gente só não sabe quando. Mas vai acontecer. Né? E para isso, para a grande maioria das pessoas, é o não pensar. A gente não pensa sobre isso no nosso dia a dia, né? Na correria, lá, quando a gente tem que sair da nossa casa para ir para o nosso trabalho. A gente acaba não pensando e não se dando conta de que isso pode acabar, que em um instante, que um segundo, a gente pode não estar mais aqui. Né? Então, por isso que a gente tem que poder ter um pouco mais de empatia e sensibilidade com as dores do outro. Né? Porque a gente não sabe o que o outro carrega na sua história. O quanto essa pessoa já sofreu, quantas perdas já teve. Perdas, às vezes, de 20, 30 anos atrás. Que daqui a pouco a gente nem se dá conta. Sim. Nem sabe que isso está doendo ainda, ou que ainda é uma situação. Então,
na minha prática profissional, eu sempre tento ajudar meus pacientes a poderem olhar, validar e compreender as suas dores. De que, sim, eles podem sofrer. De que a gente vão ter que lidar com as comparações, vão ter que lidar com os comentários, com o julgamento, com as críticas do outro. Mas que a gente tem que ali, pelo menos em terapia, é um processo único que ali pode falar, ali pode sofrer, ali pode chorar, né? Talvez não se sintam validados para fazer lá fora, né? Muitos pacientes trazem, eu não consigo falar que eu estou sofrendo ainda, né? As pessoas não entendem. Bom, mas o espaço de terapia é para poder chorar, para poder botar para fora, para poder compreender esse sentimento. E acho que o principal é poder acolher e acompanhar esse processo. E tem o outro lado, né? Às vezes a gente não sabe o que fazer, né? A gente não sabe o que dizer. A gente tá vendo que a pessoa tá desmoronando ou que ela tá ali se segurando e aí tu tem medo de falar alguma coisa que seja um empurrãozinho. Realmente, é uma situação que a gente, né, fica nessa... se a gente falasse mais, né? E entendesse melhor... como ajudar as pessoas, né? Essa escuta e a falta de paciência. Mas quando vocês falavam dessas outras situações, né, e tragédias, a tolerância essa, né, com as pessoas, ela diminui ainda mais, né? Imagina como é que tu vai estar sofrendo por causa de um emprego, né? Tem pessoas que não se recuperam, enfim, porque é a base da vida, né? Ou se programa, ou direciona, né, toda a vida para aquilo. E não é validado, né? E dentro das comunidades, reverendo, como é que acontece isso? Ressignificar as dores é a busca constante do que a doutora falou, que é encontrar a empatia das pessoas, né? Nem com todos a gente vai poder abrir o nosso coração. A gente tem que primeiro confiar na pessoa. Pode ser o irmão da igreja, não precisa nem ser o reverendo ou a reverenda. E abrir o nosso... Nós precisamos falar disso, né? Saber que, na nossa visão de fé, Deus já sabe o que a gente tem para dizer, mas a gente tem que dizer para Ele, porque é o pai, mãe, né, que está disposto a nos escutar através de alguém também, que respeita a nossa dor. Então, nós chamamos isso da compaixão. O sentimento nas dores humanas mais medíocre, que eu posso dizer assim, é a lástima e a pena. Quando nós, na dor do outro, sentimos lástima ou pena, não é um bom sentimento, né? Nós temos que ter compaixão, nos colocar na dor do outro, buscar, resgatar e valorizar a sua fala e transformar essa fala em expectativa e uma perspectiva de nova vida, né? Do novo renascimento sem aquela ausência, aquele vazio que ficou, né? E ressignificar isso. E esse vazio vai ser alimentado, que nós chamamos na fé, às vezes não com a nossa palavra, né? Mas com a própria palavra. Nós temos aqui no livro de oração comum, para a questão da morte, nós temos uma liturgia para a hora da morte, né? Com a pessoa em vida, após a morte, ao receber o corpo na capela, né? ou no templo, e também o rito funeral, né? Que é a própria palavra de Deus transformada em liturgia, em rito, né? E a tradição da igreja é a experiência, né, que a gente tem da nossa existência. E depois a gente começa a trabalhar também o memorial. É muito importante. Pós-pandemia, eu tenho 2 ritos que eu uso quando eu estou dirigindo, né, não tenho, assim, na comunidade, que são fantásticos, que é o rito memorial, né, as pessoas serem convidadas, porque nós estamos em luto ainda. Você está em luto. Porque nós perdemos a pandemia nos tirou muitas coisas, mas nos possibilitou outras coisas, né? Então, a sociedade, a humanidade está em luto ainda, né? Então, o que nós temos que fazer? Ressignificar esse luto e dos nossos queridos também, porque quem não bebe desta fonte que nos antecedeu, e busca os seus valores, seus projetos, seus sonhos, vai ser difícil planejar os seus sonhos daqui para frente, né? Então, nós precisamos buscar essa energia, esta força nas pessoas amadas, né, que não estão mortas, Onde é que a gente se eterniza, né? É no coração das pessoas. Então, quem amou e quem foi amado não morre, está eternizado no coração. Então, só tem ausência física, né? E essa dor vai se transformar certamente em alegria. Hoje eu me lembro do meu pai e da minha mãe,
lembrando as coisas as palavras que eles diziam para mim 20 vezes eu não dava valor, nem sentido para mim, hoje significam a vida, eles em mim, né? Então, e aquilo tem significado, mas o que sempre digo, a diferença, né, dos pais e mães, né, que o que eles dizem às vezes não são ouvidos, mas isso se torna palavras e bênçãos para o futuro, né? Então, sempre ser uma bênção para os filhos, ser uma bênção para o outro, né? É o significado da eternidade, né? E os outros se tornarem uma bênção para a gente. Então, acho que é aí que vai significar o luto para nós, porque a vida não nos pertence, é graça e dom de Deus. E, nesse significado, a gente trabalha todo o restante. Um gesto, um abraço, vale mais que palavras. Ouvir a pessoa, né? Então, o papel nosso, de uma pessoa que quer consolar alguém que está em dor e perda, ou tragédia, ou crise que está vivendo, é fazer o papel do elefante, né? O elefante é um animal enorme, tem umas orelhas enormes, mas a boca pequena, né? Não fazer o papel do jacaré, que tem pouco ouvido e a boca enorme. Então, eu faço essa história, essa analogia para dizer qual é o papel daquele que quer ser instrumento de compaixão e de empatia. Isso até eu ia perguntar para a Caroline mesmo, como a gente se prepara para ouvir, para essa escuta, né? Para um apoio para uma pessoa, para qualquer tipo de luto que ela esteja, né? Qual é o nosso papel? O Verendo está falando da gente escutar, né? De ter esse afago, seja físico ou emotivo, mas o que mais que a gente pode? Como é que a gente conduz uma conversa com alguém que está precisando de um suporte para o luto, seja qual for? Acho que bem o que o reverendo estava trazendo, né? E o que a Paula também trouxe, né? É difícil a gente escutar alguém que está sofrendo e que está enlutado, né? Mas, às vezes, um abraço vale muito mais do que falar algo, necessariamente, né? Às vezes, a gente precisa... Quem está sofrendo precisa só entender que tem alguém ali. Eu tenho alguém que posso contar, alguém que eu posso desabafar, né? Alguém que talvez não vai resolver, porque isso é um processo muito interno. Não tem como a gente tirar com a mão o sofrimento do outro, bem que a gente queria, mas não tem como. Mas de entender que tem um lugar seguro, um lugar talvez livre de julgamento, né? Eu acho que como é importante que essa pessoa, e que quando a gente vai escutar alguém que está sofrendo, sabe que a gente não precisa julgar o outro, né? Que a gente pode só acolher, a gente pode só ouvir, entender, né? Claro que é importante ter uma escuta também para poder discernir o que momento que precisa de ajuda, uma ajuda, enfim, profissional, porque a gente sabe que o luto, por ser um processo natural da vida, onde que vai acontecer em algum momento, todos nós vamos ficarmos enlutados, se já não ficamos, ao longo da vida, é um processo natural que normalmente não precisa de intervenção, né? A grande maioria dos enlutados não precisa de intervenção, não precisa de uma ajuda especializada. Por quê? Ele é natural, porque vão passando por isso, o tempo vai passando, vão buscando seus recursos, vão ressignificando aquelas perdas. Porém, tem alguns casos que é preciso. E aí a gente precisa entender, né? Bom, essa pessoa precisa de ajuda, precisa de mais. Ela não está dando conta sozinha. Seja, né, buscando psicoterapia, seja buscando a fé, né, seja buscando ajuda médica, enfim, né? A rede de apoio é muito importante nesse momento também, né? Que aquela pessoa que está sofrendo, que ela saiba que ela tem uma rede, que tem familiares, que tem amigos, que tem pessoas que estão ali por ela. Porque o momento que ela se sentir assim, não estou dando conta sozinho, alguém vai estender a mão e vai dizer, tá, eu te ajudo, eu te levo, né? Vamos junto que eu vou, né, buscar ajuda contigo. Então, é bem importante a gente poder entender essas diferenças, né? De que tem pessoas que talvez vai precisar de ajuda sim, né? E a gente vai ter que precisar falar. Quem sabe não está na hora da gente procurar um psicólogo, e não como uma ofensa, porque muitas vezes as pessoas falam, né? Tá precisando de terapia, né? Acho que precisa de um psicólogo, acho que as coisas não estão bem, como se fosse uma coisa ofensiva, né? E bem pelo contrário, né? A gente tem que entender que a gente não tem que dar conta de tudo sozinho, né? Que ninguém é super-herói aqui, super-heroínas que precisamos dar conta de tudo.
A gente pode pedir ajuda e a gente tem que pedir ajuda. Sim. Né? Porque o sofrimento emocional, ele é um sofrimento muito intenso. As pessoas também invalidam, né? Acho que a dor física é horrível também. Mas o emocional, a saúde mental também a gente tem que poder validar. Porque se a gente não está bem emocionalmente, a gente, com certeza, isso vai ter um custo na nossa vida. A gente não consegue, às vezes, trabalhar, a gente não consegue cuidar da família, a gente não consegue estudar, a gente não consegue várias coisas. Então, como é importante poder continuar, né, e buscar esse auxílio. E, às vezes, buscar um auxílio até para auxiliar alguém, né? Porque, Exato. né, vendo alguém que está precisando e não sabe bem o que fazer, então, né, buscar, né, alguma ajuda, assim, para saber o que fazer, né? Porque às vezes a gente não sabe, se a gente fala, né? Você fica lá buscar, né? Conversar. Se a pessoa não vai no psicólogo, então vou eu para saber como lidar, né? Exato. Né? De saber que tem recursos, tem para onde ir, né? E que ninguém precisa também dar conta da dor do outro. Porque a gente entende. O que é o grande questão do luto? É porque todos nós temos situações de luto. Então, quando a gente fala de luto, a gente vai mexer com as nossas questões internas e a gente não sabe como é que está isso dentro de cada um. Então, às vezes, vou dar um exemplo, né? Bom, eu tenho uma amiga que perdeu a mãe. Se eu daqui a pouco perdi a mãe e isso não está bem comigo, talvez eu não consiga ajudar. Porque talvez seja uma ferida ainda dentro de mim, né? Então, é por isso que a gente tem que olhar também para aquilo que, bom, daqui a pouco eu não dou conta, mas, né? Vamos procurar alguém que possa dar. E considerando, né, que cada um tem o seu tempo, que o luto é algo muito particular. Mas quando que passa a ser preocupante? Quando que a pessoa precisa dessa intervenção, né, que o reverendo falava? Quando que essa pessoa precisa realmente de uma ajuda profissional? A gente tem 3 determinantes, assim, para poder entender isso, né? Que a gente fala de intensidade, frequência e tempo. Ou seja, o que significa isso, né? Com que tempo que dessa perda isso está acontecendo, essa intensidade, ela está muito grande, ela não diminui nunca, né? A frequência, a intensidade e o tempo, né? Então, ou seja, quanto tempo isso está acontecendo. A gente entende que tem comportamentos, às vezes, muito disfuncionais, né? Bom, pessoas que se colocam a sua vida em risco, por exemplo. Um exemplo, né? Começou andando em alta velocidade, depois de vou andar 200 km por hora na freeway ou na Ipiranga. É um comportamento de risco que, às vezes, as pessoas não se dão conta que é. A gente fala de alguns riscos inconscientes que não se dão conta, né? Comportamentos mais disfuncionais, às vezes, por exemplo, no álcool, né? Ou em outras drogas que as pessoas acabam recorrendo, né? Não conseguir, às vezes, voltar para suas atividades, não consegue voltar a trabalhar, não consegue voltar a estudar, não consegue fazer coisas básicas como tomar banho, sair da cama, né? Isolamento social é muito preocupante também. Alguém que por muito tempo fica isolado, que não consegue, então, sair de casa, não consegue ver os amigos, não consegue interagir com a família. A gente sabe que também tem alguma coisa aí que não está bem, né? E aí a gente tem que poder olhar para isso com mais cautela. Mas alguns dos quadros que tu descreveu parecem muito com depressão também. Como é que a gente diferencia o viver o luto com uma depressão, pelo que tu estava falando ali? São 2 situações que todo mundo confunde muito facilmente, porque elas são parecidas mesmo, né? A questão é que o luto tem uma situação situacional, né? Aconteceu, é uma perda devido a uma situação. A depressão não necessariamente, né? E também porque o tratamento ele é diferente. Muitas vezes na depressão é o tratamento medicamentoso mais terapia. No luto, normalmente não adianta intervir com medicação, né? Porque não tem uma questão cerebral aí, não tem uma questão química, ela tem uma questão, então, emocional. Então, tem essas diferenças, claro que é importante avaliar, porque claro que vão ter, talvez, pessoas que já tenham depressão, que tenham um diagnóstico, e que, a partir de uma perda, vão ficar enlutadas. E aí, também, isso pode potencializar muito, né, os quadros depressivos. Sim. Reverendo, a gente fica analisando assim a parte espiritual, o apoio espiritual é muito importante, né? Até mesmo social, com a comunidade dando apoio para alguém que está vivenciando algum tipo de luto, não só esse da perda, mas como todos esses que a gente está
colocando. Eu acho que eu vou bater muito nessa tecla para que a gente não fique somente no luto, né, físico, mas no luto de situações que a gente passa. Mas, muitas vezes, esse apoio pode ser uma fuga para quem é da comunidade, para quem está vivenciando esse luto. Não pode? Como é que daí, qual é o papel daí? Como é que se desenvolve o acompanhamento dentro para que a religiosidade não seja uma fuga de vivenciar esse luto ou de superar, de lidar com essas dificuldades? Ou até de fortalecer essa dor. Exato, né? Eu digo sempre, o ser humano tem que buscar sempre entender que a vida é sacrifício e alegria. Só alegria é uma ilusão. Só sacrifício é uma escravidão, ou seja, né, nós temos que nos libertar. O sacrifício que leva à vida, nós temos que nos perguntar, né? É o exercício, a disciplina para vencer as nossas dores, né? Dores que, se não são bem curadas, levam ao suicídio, à auto, né? Manipulação, ou seja, destruição por atitudes. Você vê uma pessoa que está se auto, né, destruindo, né, ou é no álcool, como falou a doutora, ou é em outras situações sem responsabilidade, até não atravessar a rua, não se cuida, os outros têm que cuidar, né, atitude assim, suicida, né. E então, como diz Augusto Cury, né, que nos ensina bastante, ele diz que quando a pessoa busca o suicídio é porque ela não quer morrer, ela quer matar a dor que está dentro dela. Então, nós temos que ajudar as pessoas a eliminar essa dor, transformar essa dor, ressignificar em vida. Quando eu estou fazendo um rito de encomendação, né, da família, dos amigos, de alguém que faleceu, eu sempre, ou no meio da fala, ou no final, digo assim, e pessoal, e agora? Hoje começa o restante de nossa vida. O que nós vamos fazer dela? O que passou, eu não tenho mais poder sobre isso. Agora, o que vai vir, eu tenho, como ser humano, o direito e a oportunidade de tomar decisão e fazer escolha. E a partir da experiência desse nosso amado aqui, que nós não somos juiz da sua vida, né? Não podemos julgá-lo, nem condená-lo, mas sim ressaltar o que ele significa para nós e a herança emocional, afetiva, espiritual que nos deixou. O que nós vamos fazer com esse capital todo para o restante da nossa vida? E essa pessoa se manter viva em nós, né? É ressignificar. Porque há muitos filhos que não perdoam os seus pais por coisas que acontecem e vão para o túmulo com os pais. E se autodestroem depois porque não trabalham as suas dores. E aí vive aquele vício, né? A gente trabalha muito no amor exigente, que é uma técnica, eu falava para a doutora antes da gente começar. O amor exigente é um projeto que um padre espanhol trouxe para nós aqui para o Brasil, e que ele trabalha com as famílias que sofrem com uma doença que é comportamental. Geralmente pais e filhos, né? Ou até na relação do casal, né? Como é que deve se ajustar essas questões, né? Então, a gente trabalha a questão da vitimização, né, da libertação e da perseguição. Então, a pessoa que está em dor, às vezes, se sente perseguida, se sente, às vezes, libertadora do que libertou o outro, mas não consegue sair daquilo ali, ou vai buscar uma libertação, e aí entra nessa questão do caminho que você vai tomar, de uma espiritualidade que vai dizer, olha, tu está sofrendo porque tu fez isso, aquilo, ele vai para a condenação, e não para dizer, não, tu tem condições de sair dessa realidade e ressignificar a tua vida. E também, então, é perseguição, libertação, né, e vitimização, né? Então, tem que sair da situação de vítima, né, e ser um agente, tomar as rédeas da nossa vida novamente para um caminho libertador. Então, é aí que está essa questão. Então, o que a gente tem que buscar? Eu dizia para a doutora que, às vezes, a oração resolve, o escutar na igreja, dar uma bênção à pessoa, né? Agora mesmo na pandemia, ali no Redentor, coloquei um altar no salão ali, e nós éramos uma equipe, então, enquanto eu ouvia a pessoa, alguém ia lá no freezer, pegava uma marmita, colocava no micro-ondas, aquecia, às vezes a pessoa chega com fome, né? Tremendo de fome e frio. Uns iam ver a roupa, né, que nós tínhamos brechó, outros iam ver a comida, e eu ficava escutando. E essa cartaz que faz a pessoa, o vômito da sua dor, né, que a cartaz é vomitar a dor, né,
tinha que dar significado, essa pessoa sair novamente erguida, com a cabeça erguida, buscando a vida novamente, né? Esse é o papel da igreja, né? É escutar, não dar receita. Nós não temos receita para a vida do outro, nem para nós. Agora a gente tem a capacidade de fazer a experiência, viver a experiência. Eu ouvindo o reverendo e a Caroline falar, é interessante que socialmente a gente não gosta de falar de morte, de luto, né? Das perdas, das mudanças drásticas, mesmo quando é iminente. Quando tu fala numa situação iminente, diz assim, não, eu estou resolvendo as coisas, a pessoa, não, mas como? Temos que ser positivo. Mas dentro da religião, a gente já tem o contrário, já lida mais, já se fala da morte, claro, com o viés, né, dentro da sua fé, seja ela qual for, né, já se trabalha. E não há um equilíbrio sobre isso, né? Ou se nega totalmente, que é algo mesmo sendo comum a todo mundo, né? Mas não se toca no assunto, ou se vivencia o assunto, né, dentro da sua dinâmica religiosa, dentro da sua fé, né? Como lidar com esse equilíbrio, Caroline? É difícil, né? Não é fácil, assim, fazer com que as pessoas entendam um pouco melhor desse processo, né? Porque, como eu havia dito, isso mexe muito com coisas internas. Acho que, claro, que não é... A gente tem que poder parar, pensar, refletir algumas coisas. Mas também a gente sabe que a gente não vai viver constantemente falando de morte, né, e de perdas. Porque acho que é isso que o reverendo está trazendo. A gente precisa de ressignificar, a gente precisa poder viver, precisa continuar, né? Mas esses momentos de reflexão, e talvez seja aí o grande equilíbrio, né, é que se possa pensar sobre isso, que possa dialogar com a sua família. Coisas simples. Será que, né, vocês aí em casa, em algum momento já conversaram com a sua família como gostariam de fosse o seu enterro? Ou será que eu gostaria de ser cremado? Eu gostaria de ser enterrado? Eu gostaria que minhas cinzas fossem colocadas, né, jogadas no mar? A questão dos órgãos também, de doação. Exatamente, doação de órgãos, né? Com que roupa que eu gostaria de ser enterrado? Como é que eu gostaria que fosse meu velório? Né? Quem que eu gostaria que falasse? Por que as pessoas será que não falam sobre isso, né? É muito estranho, né? É um medo, né? É como se falar sobre isso como se fosse atrair a morte, né? Acho que a doutora... Fantasias aí, né? A doutora Caroline entrou num tema muito interessante, que eu trabalho muito. E quando eu olho assim, eu apresento a pessoa ali no esquife, né? Eu digo assim, um dia vai ser nós que vai estar aqui. Nossa, todo mundo deve se apavorar. Ai, não. Ninguém vai fugir disso, né? Então, nessa questão de preparar o rito do nosso velório, né? Esse é muito importante. Nós fizemos isso nas aulas pastorais, no seminário. Então, nós éramos 6 na turma e cada um dizia para cada... Olha, quem vai primeiro? Tem de 6, só uma colega que já faleceu, a reverenda Elaine, né? E aí a gente dizia qual é o zinho que tem que cantar, então fazia o nosso, organizar em vida o nosso velório. Se você fala da morte, tem uma relação amigável, que a morte é um limite e que você tem que se relacionar bem com ela para poder viver bem hoje e aqui e agora, né? É outra relação. Sair da relação do medo da morte, porque a morte não tem que ter medo, porque é uma coisa certa. Tu tem que te relacionar com ela como algo certo na tua vida, mas que tu pode também administrar, né? E saber que pode ser por várias maneiras essa passagem, né? Um acidente, ou você pode planejar, mas tem que sempre planejar, né, para o futuro, né? É uma relação então aí é sonhar, né? É sonhar. E você fazendo isso, você exercita viver bem hoje, te relacionar bem com as pessoas, respeitosamente, criando laços, né? Cuidando da tua saúde espiritual, afetiva, emocional, né? Física, material, porque essa é a paz que a gente busca, né? A paz shalom de Cristo é a paz integral, não é só a paz de espírito, como diz os gregos, né? A paz eirene, né? E também nem a paz romana, né? A pax romana, que é da força e da lei, né? Ou se não funciona a lei, vai a força. Não, isso é o último caso. Então, Jesus apresenta uma paz que nos dá
a dimensão da eternidade, aqui e para depois, né? Então, eu não, às vezes o pessoal gosta muito de entender a morte depois da vida. Eu digo, eu não me preocupo com o que vai ser depois. Eu creio na ressurreição, pela fé. Agora, eu me preocupo com a vida antes da morte. A minha vida é inspiração para outros viverem bem? Essa é a pergunta. E as comunidades têm que se tornar comunidades terapêuticas, onde a gente aprende a ouvir o outro sem usar a sua dor para oprimir ou dominar. É interessante isso que eu estava lembrando agora, enquanto vocês estavam falando, que a gente não fala disso, né? E até mesmo como o senhor falou, dentro do seminário, vocês estavam conversando, porque já tem um trabalho em cima, mas as próprias comunidades também, né? Não querem preparar os seus velórios. Tanto que quando alguém prepara, quando alguém organiza, seja alguém famoso, tudo sai em mídia, né? Vira notícia. Então, lembrando de um caso de uma senhora já com câncer terminal, já desenganada, né? Mas ela ainda estava razoavelmente ativa, assim, e voltou para casa e ela foi, organizou tudo, assim. E ela virou notícia, apareceu no jornal e tudo, porque ela passou a fazer um diário da organização dela para o velório. Ela disse, eu já estou desenganada, eu vou morrer. Mas o problema é depois que eu morrer, tu imagina a pessoa entrar aqui e mexer nas minhas coisas. Não vou deixar. Eu vou organizar tudo do meu jeito, como eu quero. E já botei fora o que ninguém pode ver. Então tem essa coisa, né? Essa questão dos rituais de despedida são super importantes também, acho que da gente falar, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que evitam velórios, evitam esses momentos, mas eles são de extrema importância para o processo de luto. Ver o corpo é importante para poder elaborar. Porque fica uma ideia quando... a gente vai, agora a gente vai falar de morte especificamente, né? Mas quando alguém morre, a primeira sensação que dá é assim, o quê? Isso aconteceu? Não, isso não é verdade. Mas eu estava aqui ontem. Eu não acredito. Essa sensação de choque, né? De não acreditar. Então, essa é a primeira sensação que vem normalmente quando a gente escuta que alguém morreu. Por que é importante, então, a gente fazer o ritual de despedida, ir no velório, ir ver o corpo, né? Porque isso concretiza, né? As mortes que ficam, e por isso que o período de pandemia foi muito difícil, porque normalmente os caixões foram fechados e as pessoas não conseguiam se despedir. A gente sabe que no processo de luto, quanto mais concreto for, melhor. Quanto mais fantasioso for, pior. Então, se a gente não vê como a pessoa está, a gente fantasia. Na nossa fantasia é sempre tudo muito pior, né? É sempre muito mais catastrófico do que a realidade. Então, quando a gente consegue ver, a gente consegue se despedir, a gente consegue ir até lá, a gente consegue chorar, a gente consegue dizer, a gente consegue tocar, isso futuramente vai ajudar muito nesse processo, né? E eu vou levantar um ponto que as pessoas normalmente não concordam e há muitos questionamentos sobre isso, mas eu acho importante a gente trazer, assim, que é sobre crianças em velório. A grande maioria das pessoas não concordam e acha extremamente errado as crianças irem em velório. Porém, elas precisam ir. Independente da idade, né? Ela é muito pequenininha. Claro, precisa ter um cuidado, né? Precisa conversar, poder falar o que vai acontecer, o que está acontecendo lá. Poder também dar perguntar se essa criança quer poder ir, acolher, poder proteger, mas pensando assim, em perdas principalmente dos pais, é fundamental ir, né? Porque isso vai ajudar muito no processo de luto lá quando ela for adulta, porque ela participou, ela pôde estar junto. O pior é quando excluem essa criança. Falo por mim. Eu fui excluída do meu avô paterno e ficou uma coisa assim incompleta, sabe? Exato. Né? Uma sensação de, poxa, eu não me despedi. Exato. Então... Deve ser um sentimento de tava ali, daqui a pouco não tava mais, não... e a explicação não encaixa, né? Não fecha. Exato. E por isso que a gente fala assim das crianças, né? Porque quando a gente entende que já tem essa preparação desde criança, lá talvez quando for adulto, vai lidar melhor com a morte e com as perdas, né? Porque não vai ser algo tão horripilante, não vai ser algo tão assustador, porque vai poder entender o que é. Às vezes tem a ideia de ter que evitar o sofrimento para a criança, mas a criança, ela vai vivenciar dores. A gente não tem como a gente evitar essa dor. Vai acontecer em algum momento. A questão vida tá aí, né?
Tem que... Exato. Ela vai nos derrubar em alguns momentos, Exato. vai ter não, vai ter... E o que a gente vai precisar difícil. é poder enfrentar Exato. isso, né? É poder enfrentar a família juntos. Bom, vamos lá. O que vai acontecer vai ser isso, isso. E, claro, a criança não precisa ficar 3 horas num velório, mas vamos lá, vamos se despedir. Tu vai ver, ela vai estar assim, ela vai estar geladinha. Isso vai acontecer. Poder conduzir, né? Poder dizer o que vai acontecer. Então, isso vai ajudar muito os adultos lá na frente a lidarem melhor com essa situação. Uma coisa que eu acabei percebendo, e eu andei conversando com a minha mãe, até antes da pandemia, isso, a impressão que dá é que os velórios estão durando menos tempo. Uhum. Que é aquela coisa do velório que vira madrugada, que isso não está acontecendo mais, né? E também, quando a Letícia fala dessa questão do programar o velório, né? E o reverendo fala dos hinos. Mas é incrível como tem gente que diz, não, eu não quero ninguém chorando no meu velório. E eu quero que toque música feliz, né? E como as pessoas ficam chocadas com isso. Porque tem meio que um pré-requisito, né? Não, tu tem que ir sofrendo, tu não pode rir, né? Tem que ser sofrido, tem que ser duro. Quando, na verdade, acaba sendo um momento em que muita gente que não se via, né? Quase reunião de família. Acaba Não, é um sendo uma lugar que- reunião de família. Conta-se piadas, se lembra todas as histórias. Né? Claro, Tem- isso e é faz um parte do momento- processo. Claro, né? e é um momento, às vezes, de louvor àquela pessoa que tá ali, né? Porque tu começa a lembrar, às vezes, quando tu vê, tu tá rindo, tu tá... Se torna mais leve. Eu acho importante, né? Muito. Tanto que na antiguidade tinha as carpideiras que o pessoal pagava para chorar, né? Que era uma desonra estar chorando. Mas é importante essa vivência, né? Com o luto, como falava a doutora, e a gente sente essa necessidade após essa pandemia, o que foi a dor das pessoas que não puderam velar os seus queridos, né? Essa ideia também, que eu uso muito nas capitais, eu comecei a conhecer isso lá em Montevidéu, agora aqui, né? No interior, o pessoal faz questão de passar uma noite ali, ou no frio, no calor, né? E o pessoal vai se encontrando, vai chegando no seu horário, que nem todos podem vir no mesmo momento, né? Então, e o que a gente gostaria de ouvir no nosso velório? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer agora em vida, né? As pessoas terem pena da gente, lástima, ou se alegrarem pelos exemplos deixados, o testemunho deixado também, né? Essa reconstrução, né, que a gente tem que fazer, né? Os que ficam, né? E aí os exemplos que a gente deixa, né? Então, acho que é uma decisão que a gente tem que viver os nossos lutos diários, né? Da vida, da existência, né? E reconstruir essa relação fraterna com a morte, né? Que é uma coisa muito certa, né? É a mais certa que tem, e também como nos relacionamos com ela, né? Claro, os cuidados são necessários, valorizar a vida sempre na perspectiva da vida, né? Que esse sopro que está em nós não nos pertence, é Deus que nos colocou, né? E a gente não pediu para estar aqui, mas tem tudo para decidir o que queremos fazer aqui, né? Então, a pergunta que eu digo sempre, também faço, nós temos que decidir na nossa vida por que queremos viver e por quem queremos morrer, né? E por que queremos morrer. A gente tem que ter uma causa para viver, né? E tem que ter uma causa para morrer. É interessante que o luto, ele é um assunto que todo mundo vivencia, né? Um assunto comum, né? Inevitável para todos nós, mas extremamente amplo e complexo, né? Aqui a nossa conversa só foi uma pinceladinha, né, Paula? Infelizmente a gente não consegue abordar tudo, né, no encontro só, né? Mas com certeza, né, o conhecimento e as informações que vocês trouxeram super ajuda. Espero que inspire as pessoas, né, a buscar mais sobre esse assunto. O que a gente sempre quer fornecer conteúdo, né, para as pessoas, principalmente que vivem em situações de risco social e emocional, ou para quem ajuda, e também dar conteúdo para outras pessoas que estão buscando informação, que querem saber um pouco mais sobre algo que está preocupando elas, né? Até por isso eu vou pedir, então, para cada um de vocês deixar uma mensagenzinha, um toque para quem está nos acompanhando aqui. Caroline? Bom, eu acho que eu, como psicóloga, né, puxo a sardinha para o meu lado também. Acho que poder falar para as pessoas que elas não estão sozinhas,
que existem profissionais que podem ajudar e que ajudam e que fazem trabalhos exemplares. A gente se cria um vínculo com os nossos pacientes, a gente faz parte da vida deles, como eles fazem parte da nossa. E que a psicoterapia, hoje em dia, acho que a gente já vem desmistificando alguns tabus, mas acho que cada vez mais a gente tem que poder incentivar que as pessoas busquem esse equilíbrio, né? Eu estava conversando antes com o reverendo da importância desse equilíbrio de mente, corpo e espírito, né? A gente precisa poder equilibrar isso do mesmo jeito que a gente vai ao médico, do mesmo jeito que a gente estimula, tem a nossa fé, seja ela qual for, a importância da saúde mental também, né? De que possam recorrer, que possam entender que não estão sozinhos, de que há formas da gente se cuidar e cuidar do nosso corpo como um todo, né? A gente não negligenciar alguma parte, né? A gente precisa cuidar ele como um inteiro, né? Então, acho que esse é o meu recado, de que as pessoas, enfim, também quem quiser e estiver precisando, enfim, fico muito à disposição. Entre em contato, eu acho que a gente está aqui para poder falar mais sobre isso, para poder ajudar as pessoas, né? E saibam que existem profissionais para poder auxiliar, enfim, nesse momento. Obrigada. Reverendo? Eu queria dizer para o pessoal que está nos vendo e ouvindo, né, e para as colegas aqui de reflexão, né, que se você está passando por algum luto, perdeu alguém em vida, né, uma separação, ou um filho que não está andando conforme você imagina que ou sonhava que ele poderia fazer, especialmente quando está em meio envolvido às dependências químicas, né, que é um luto também que a gente vive diariamente. Busque um grupo de apoio, né? Eu falei do Amor Exigente, mas tem o NA, o AA. Quando as pessoas vêm com essa problemática na paróquia e batem a porta da igreja ou a nossa porta, eu procuro dizer assim, olha, eu vou te ouvir, vou rezar contigo, te dar uma bênção, mas busca, né, uma orientação psicológica também, né, um grupo terapêutico, que ali vai estar o caminho. Não tem receita, cada um passa pela sua experiência, mas a experiência compartilhada vai fortalecer essa caminhada, né? Essa reconstrução da vida, né? Então, sempre há esperança e devemos esperançar, mesmo em meio à morte, em meio a um mundo violento, né, do ódio, né, que está aí, de toda essa divisão. A gente tem como esperançar para buscar este amor, né, esta vida renovada, com fé, com esperança. E amar é uma decisão, né? Amamos as pessoas que já partiram, amamos as pessoas que estão no meio de nós e que ainda vamos conhecer, né? Então, penso que esse é o exercício nosso diário, né? Ver no outro não uma ameaça, mas uma oportunidade de sempre resgatar a vida. Muito obrigada, reverendo. Muito obrigada pela presença dos dois. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora, né? Então, esse foi o encontro de hoje. Se você está nos acompanhando, comenta, compartilha, curte, divulga. É um assunto importante, a gente precisa falar mais sobre isso, né? A gente tem as redes sociais, vocês podem participar ali e pode também aqui onde você está nos acompanhando nesse momento. Sim, né? Porque informação dividida, né, é sempre conhecimento multiplicado. Por isso que a gente traz aqui pessoas diferentes, sempre um clérigo e sempre uma pessoa leiga, justamente para trazer experiências, né, e focos diferentes para ter uma conversa mais enriquecedora. E você que está aí nos escutando, nos vendo, está com uma dificuldade em lidar com o luto, peça ajuda. Vá atrás de informação, vá atrás da sua fé ou de um apoio profissional ou até mesmo de algum apoio de amigo, familiar. Não fique sofrendo sozinho, tá bom? Este é o podcast Pode Bem Mais, do projeto Elos da Igreja Anglicana. Nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima.